Olá pessoal, hoje nós vamos falar do desenvolvimento embrionário animal. Nós vamos ver aqui inicialmente a fase inicial, né? Nós vimos nas aulas passadas os processos de divisão, no caso a meiose, né? Que dá origem aos espermatozoides e ao ovócito 2, que posteriormente, quando ocorre a fusão, dá origem ao zigoto. Então aqui nós vamos partir inicialmente do zigoto. Vamos lá. Então, o empreendimento embrionário. O empreendimento embrionário, o que quer dizer isso? Quer dizer a quantidade de eventos e de substância e de processos, de etapas que tem que ocorrer para nós termos, por exemplo, o zigoto. Vocês já imaginaram o tanto de situação que tem que ocorrer para nós termos um zigoto? O zigoto ele particularmente muito pequeno. Ele tem 3 milionésimos de grama. Certo? É muito pequeno. E aí, posteriormente, quando nós temos o zigoto, nós vamos ter sucessivas mitoses, certo? Até ocorrer a formação dessa estrutura aí que vocês estão vendo, certo? São sucessivas mitoses que vão originar inicialmente algumas células, e aí vocês têm ideia. Ao nascer, uma criança ela tem aproximadamente 3 quilos, em média. E aos 7 anos de idade, por exemplo, ela já tem 30 quilos. Então, ela aumentou em 10 vezes o seu peso. O que isso quer dizer em nível molecular, em nível celular, ou em nível de organismo assim mais propriamente dito? Quer dizer que aumentou de forma significativa a quantidade de células que ela tem no organismo dela. Ou seja, ela chega aí a passar de 1 trilhão de células. Aqui é um momento inicial, essa figurinha que vocês estão vendo é um momento inicial, certo? Em que nós vamos chamar posteriormente de um processo de segmentação. Então vamos lá dar sequência. Então, segmentação e formação da blástula, certo? O processo subsequente à formação do zigoto é o que nós vamos chamar de embrião, certo? Então, nós vamos ter o que nós vamos chamar de embriogênese. O que é embriogênese? É um processo formado por alguns processos. Nós vamos ter a segmentação, certo? A gastrulação e a organogênese. O que quer dizer esse processo de segmentação? O processo de segmentação está relacionado a uma rápida divisão do zigoto por meio de sucessivas mitoses, originando aí nesse caso um aglomerado de células, que é aquele aglomerado de células que vocês viram na figura anterior, certo? Aqui dali é conhecido como blastômeros, certo? E aí nós vamos ter um processo que nós vamos chamar de formação de blastômeros, que vai dar origem ao que nós vamos chamar de mórula. Tem esse nome mórula justamente porque parece uma amora, que é aquela figurinha que vocês viram, Aqui dali são várias células unidas, certo? Formando essa estrutura. E aí, posteriormente, nós vamos ter um processo que nós chamamos de gastrulação. O que vem a ser gastrulação? Gastrulação está relacionada a um processo em que nós vamos ter o surgimento aí das primeiras estruturas do sistema digestório. E, posteriormente, nós temos o processo de organogênese, que é quando essas células elas se diferenciam, originando os principais órgãos. A gente fala assim de uma forma bem rápida, mas não é tão rápido que ocorre esses processos. Não é da noite para o dia. Vocês sabem que para a formação de um feto, que é a etapa posterior ao embrião, nós vamos levar aí, no caso, 9 meses, em média, certo? Então, esse processo ele é lento, mas ele ocorre em todos os seres vivos, particularmente aqui nós estamos falando do reino animal, certo? Então, a fase inicial, vai do zigoto à blástula plenamente formada. O que vem a ser essa blástula? É o processo, é a etapa posterior à formação da mórula, certo? Em que ocorre aí o aparecimento de uma cavidade central, Essa cavidade central ela é cheia de líquido e nós vamos chamar essa cavidade de blastocela. Tipos de segmentação, de ovos e segmentação. Nós vamos ter aí que as células embrionárias, elas se nutrem exclusivamente de substâncias que se acumulam no citoplasma do gameta feminino. Logicamente, o gameta masculino não tem essa possibilidade de alimentar, por exemplo, os filhotes, que é o que nós vamos chamar aí de vitelo,
certo? Essa estrutura nutritiva nós chamamos de vitelo. E aí nós temos alguns tipos de ovos, certo? Nós vamos chamar de oligolécito, que é esse primeiro aí, vocês estão vendo o núcleo e os grãos de vitelo. Ele tem poucos, né, uma pouca quantidade aí de vitelo, né? Também ele é chamado de isolécito. Ele tem quantidade relativamente pequena de vitelo, que está distribuído mais ou menos de forma homogênea no citoplasma. Vocês estão vendo aí que não há uma concentração em determinado local, né? Há uma distribuição de forma relativamente homogênea. Esse tipo de ovo ele ocorre nos cordados, nos equinodermos, moluscos, anelídeos, nematódeos e os platelmintos, certo? Em alguns mamíferos, né, como é no caso aí da espécie humana, a quantidade de vitelo nos ovos ela é tão pequena que, de certa forma, esses ovos são chamados de alécitos, justamente porque esse A diz respeito à negação, ou seja, sem vitelo. O segundo tipo aí nós temos o mesolécito. Esse tipo de ovo, também chamado de heterolécito, tem uma quantidade relativamente grande de vitelo. Vocês estão vendo que ele já tem bem mais do que o oligolécito, né? Está distribuído de forma desigual no citoplasma. Vocês já estão vendo que ele apresenta uma certa concentração em um dos polos, né? Que nós vamos chamar aí de polo animal. Enquanto no polo que tem menos vitelo, nós vamos chamar de polo... Aliás, o polo animal, nós vamos chamar aí esse polo animal onde tem menos concentração de vitelo, e onde tem mais concentração de vitelo, nós vamos chamar de polo vegetativo, certo? Que no caso aqui, a parte de cima nós vamos chamar polo animal, e na parte de baixo nós vamos chamar de polo vegetativo. Nós temos um outro tipo de ovo, que é o megalécito, né? Também chamado de telolécito. Tem muito vitelo acumulado no citoplasma. Vocês estão vendo aí que está bem amarelinho, porque é uma concentração grande. Ele ocupa quase toda a célula ovo, né? Em algumas espécies chega a medir alguns centímetros de diâmetro. Esse tipo de ovo aí está presente nas aves, nos répteis, nos peixes, em alguns moluscos cefalópodes, né? Como por exemplo o polvo e as lulas. E nós temos o último aí, que é o centrolécito, né? Tem uma quantidade relativamente grande de vitelo concentrado na região central. Vocês estão vendo aí que ele está bem concentradinho aí na região próxima ao núcleo. E esse tipo aí ocorre principalmente nos artrópodes. Nos ovos, né, com pouco vitelo, as duas primeiras segmentações, né, cortam totalmente o citoplasma, ou seja, nas duas primeiras mitoses cortam totalmente o citoplasma, né? Esses ovos com muito vitelo têm segmentações incompletas, e aí nós temos alguns tipos. Nós temos aí o que nós chamamos de segmentação holoblástica, certo? Nós vamos ter dois tipos, a igual e a desigual, certo? E nós vamos ter a segmentação aí meroblástica e também a segmentação superficial. No caso da segmentação holoblástica igual, vocês estão vendo que as segmentações elas dão origem a blastômeros do mesmo tamanho, certo? No caso da desigual, vocês estão vendo que há uma diferença. Nós temos aí células de tamanho diferente. Nós vamos ter aí em cima os micrômeros e abaixo os macrômeros, que são maiores. Nós vamos ter aí a segmentação meroblástica, né, que ocorre quando as células filhas elas se separam de forma incompleta na citocinese. E aí nós temos a segmentação também superficial, né, que vocês estão vendo aí que é pouco diferente. Então a blasto, né, originada de ovos oligolécitos, é uma bola, né, de células com grande cavidade central cheia de líquido. E já a blástula provinda de ovos mesolécitos, né, no caso aí a blastocela, é relativamente pequena e restrita à região do polo animal, como vocês viram anteriormente. Já a blástula vinda de ovos megalécitos, né, é uma pequena calota de célula, que nós vamos chamar de blastodisco. Como vocês podem observar aqui na formação da blástula, nós temos aqui a mórula e a blástula. A mórula é o processo, o aglomerado inicial, enquanto a blástula é o aglomerado posterior. Aqui no anfíoxo, no anfíbio e no ave. Então vocês estão vendo aqui de forma diferente. No caso aqui da ave mais concentrado, né, tem o vitelo aqui, formando o blastodisco. E no caso aqui da ave, né,
formando aqui o blastocelo, com duas estruturas, né? O epiblasto, mais interno, e mais externo nós vamos ter o hipoblasto, certo? Então chegamos à gastrulação, né? Que é uma etapa posterior à blastulação. Então nessa etapa, né, as células vão dar origem aos músculos e órgãos internos, né, e migram para o interior do embrião, enquanto as células que vão dar origem ao sistema nervoso, elas ficam tanto ao sistema nervoso quanto à pele, elas ficam na superfície. Né? Então a blastocélula cede lugar ao arquêntero, né, ou gastrocélula, e essa estrutura é um esboço de tubo digestivo, por isso essa etapa é chamada de gastrulação, né, porque começa o processo de diferenciação do sistema digestório. E essa estrutura comunica-se externamente por meio do blastóporo. Nos cordados equinodermos, o blastóporo, né, ele origina o ânus, daí esses animais seriam chamados de deuterostômios. Já nos demais animais, né, o blastóporo ele origina a boca e o ânus, ou seja, as duas estruturas ao mesmo tempo, daí esses animais seriam chamados de protostômio. Nesse caso, eles têm sistema digestório incompleto. E aí a formação dos folhetos germinativos, né? Nós vamos ter os 3 folhetos germinativos, né? No caso o ectoderme, ele origina a epiderme e algumas estruturas associadas a ela, como pelos, unhas, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, sistema nervoso, né? No caso encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios nervosos. Já o endoderma, né, que reveste internamente o tubo digestivo, forma glândulas associadas à digestão, né? Como as salivares, mucosas, pâncreas, fígado, glândulas estomacais e o sistema respiratório, né, que vai originar, aí, no caso, as brânquias e os pulmões. Nós vamos ter o mesoderma, né, que origina os músculos, ossos, sistema cardiovascular, sistema urinário e sistema genital. No início do desenvolvimento embrionário, né, nós vamos ter aí a linhagem germinativa que se diferencia e migra, no caso as células da linhagem germinativa, ela se diferencia e migra para os primórdios das gônadas. Todas as células do embrião, né, constituem a chamada linhagem somática. Então nós temos duas linhagens, a germinativa, que é aquela que que vai migrar para as gônadas, né, no caso vão ser as células precursoras do espermatozoide do ovócito 2. Aqui nós temos mostrando justamente esse processo de diferenciação, né, a gástrula jovem e a gastrulação a gástrula avançada, né? Vocês podem ver aqui esse processo de diferenciação. Tá aqui essa partezinha amarela, né? No caso do anfíox, nós vamos ver aqui o arquêntero, né? Em todos eles vocês vão ver essa estrutura que é justamente os primórdios, né, do sistema digestório. Vocês estão vendo aí a diferenciação tanto no anfíox, no anfíbio e na ave. Aqui nós vemos uma diferenciação, né, desses processos: zigoto, blástula, gástrula, a formação aí do ectodermo, né, a quem que ele dá origem, a mesoderma, endoderma e a linhagem germinativa. Então, no caso do ectodermo, vocês vão ver aí que dá origem à epiderme, células do sistema nervoso, aos melanócitos. No caso do mesodermo, dá origem à notocorda, células musculares, células renais, hemácias, células ósseas. No caso do endodermo, vocês estão vendo que dá origem às células intestinais, células da glândula tireoide, células do pulmão, né, no caso relacionado ao sistema respiratório, e a linhagem germinativa, né, que dá origem aqui ao macho e à fêmea. Há essa diferenciação, né, da linhagem germinativa. Essa outra aqui nós chamamos de linhagem somática, certo?